Continuando as nossas cerimônias específicas para o Tríduo Sagrado, agora nós vamos falar da Sexta-feira Santa, a Sexta-feira da Paixão. Essa missa está intimamente ligada à missa de ontem, tanto é que a Eucaristia, que o sacerdote vai comungar sozinho, é da missa de ontem. O culto dessa manhã, então, consiste em 4 partes, que agora nós vamos explicar: as lições, as orações, a adoração e a missa. As lições consistem nas epístolas, na contrato, o gradual, uma oração também, e a paixão, e o evangelho. Depois temos as orações ou intercessões, com as genuflexões, e depois a veneração, ou melhor dizendo, a adoração da cruz, como explica Santo Tomás na Suma Teológica. Trata-se realmente de adoração. Até mesmo com as genuflexões que nós vamos fazer, vamos denotar essa adoração. E por último, a missa dos pré-santificados. Hoje começa-se com a nona, então após a nona começa esse serviço, essa missa dos pré-santificados. E após a missa, imediatamente segue-se as vésperas. Esses ritos solenes e inusitados anunciam aos fiéis a sacralidade deste dia, bem como a suspensão do sacrifício diário, pelo qual substitui. O altar é despojado, a cruz está coberta com um véu preto, segundo Dom Guéranger. Dom Antônio Coelho diz que seria um véu roxo, mas parece que o mais certo é o véu preto mesmo. As velas são de cera amarela. Tudo isso no santuário revela tristeza. Os ministros estão também vestidos de preto. Logo que o coro tenha recitado a hora nona, o celebrante e os ministros sagrados aproximam-se do altar, todos cobertos. Suas vestes negras denotam a dor da Santa Igreja, como se fosse uma viúva, realmente perdeu o seu esposo. Chegando ao pé do altar, todos vão sem turíbulo, sem vela, sem nada, sem cantar também. Chegam aos pés do altar, o cerimoniário marca para que se faça uma genuflexão, todos genuflectam, exceto o celebrante, já que o Santíssimo Sacramento não está no altar. Então todos os acólitos, quando passarem, mesmo que o sacrário esteja vazio, fazem genuflexão, exceto o celebrante, que vai fazer uma vênia profunda, com todo o tronco. Coloca-se 3 almofadas no primeiro degrau, uma para cada um. Então, quando eles chegam ao altar, eles devem ficar a uma distância que lhes permita deitar depois, sem chegar para trás. Eles rezam em um momento de silêncio, pelo tempo de um miserere, depois de uma pequena oração. O cerimoniário faz o sinal para que os acólitos, o 1 e o 2, coloquem um pano sobre o altar, não 3, como de costume, até porque os 3 denotam a Santíssima Trindade também, mas para segurar, para absorver mais facilmente o precioso sangue, caso esse, Deus livre e guarde, derrame no altar, então absorve-se facilmente. Mas, como dessa vez não vai ter o preciosíssimo sangue sob a espécie do vinho, apenas na espécie do pão, então não vai ser necessário isso. Coloca-se apenas um pano e não aquele que desce até o chão, mas apenas ali na mesa do altar, na mensa, na chamada mensa, sem cair para os lados. No centro vai estar uma cruz com um crucifixo. Poder-se-ia deixar o pano já dobrado, de forma que seria bem fácil, não precisasse ficar arrumando ali, Já enrola ali de um jeito, do centro se desenrola para as laterais, ou então de uma lateral para se desenrolar para o outro lado. As velas estão apagadas. O cerimoniário então marca para que eles se levantem, os ministros, eles se levantam e sobem ao altar. Ele oscula ao meio do altar, sem fazer nenhuma oração, e vai para a epístola. Se for uma missa cantada, ele vai cantar a epístola e o coro vai cantar o Tractus. Se tiver um leitor, o leitor, alguém que foi ordenado com essa ordem sagrada, vai cantar essa epístola. Se tiver apenas os ministros sagrados, o padre, o diácono e o subdiácono, então faz o subdiácono. Mas se tiver, ainda que tenha o subdiácono, se tiver um leitor, ele que deve fazer essa primeira epístola, essa primeira leitura. Assim que ele ler, em voz submissa ali, a epístola e o Tractus, ele vai se sentar. Quando o Tractus estiver terminando, ele volta per breviorem, ou seja, pelo caminho mais curto, para cantar a oração, então ferial, com as mãos abertas. Legamus genus. Deus sacro et Iudas reatus sui penam et confessionis sui Ele vai cantar a segunda epístola e vai ler o verso, em voz submissa, e depois vai se sentar. Se tiver o subdiácono, nesse caso for uma missa solene, o subdiácono vai retirar a casula aplicada, o cerimoniário vai pegar o epistolário
e vai entregar para o subdiácono, como de costume, para ele fazer a leitura, para proclamar a leitura. Assim que terminar de ler a epístola e o verso, o celebrante vai se sentar. Depois do Tractus, quando o Tractus estiver terminando, haverá o canto da Passio Domini, a Paixão do Senhor. Vai ser sem acólitos, sem turíbulo, sem o munda cor meum. O sacerdote, então, o celebrante, vai voltar para se cantar a Paixão. Os diáconos, se houver, já vão retirar a casula, pegar o livro do canto da Paixão, genuflectar no meio e ir para ali as estantes onde vão cantar a Paixão. Se for uma missa solene, o subdiácono vai retirar o missal do lado da epístola e levar para o lado do evangelho. Se houver ministros suficientes, o subdiácono vai ficar ali com o celebrante para o canto da Paixão. Se não houver, e se o subdiácono for um diácono mesmo, ele vai retirar a casula picada e vai colocar uma estola de diácono e vai cantar a Paixão. No caso aqui da sinagoga, parece que é possível, ou pelo menos é tolerado, que o coro cante a parte da sinagoga. Aqui há um pouco de obscuridade nos manuais, porque diz que o celebrante lê a Paixão no canto da epístola. Enquanto ele lê a Paixão, 3 diáconos cantam essa mesma Paixão voltados para o norte. Porém, o fato é que há uma escassez tremenda de páginas, então há uma confusão assim, se o celebrante deveria cantar, participar da Paixão, porque, por falta de ministros, do lado da epístola ou do lado do evangelho. Eu não posso opinar em nada, mas se eu fosse opinar, seria virado para o evangelho mesmo, já que ele está ativamente cantando o evangelho. Mas o fato é que a rubrica diz que, terminado esse canto da Paixão, ele reza o munda cor meum sem o Iube Domine Benedicere, sem pedir a bênção e sem se curvar. Ele reza em pé e no lugar onde está, sem se mover. Dom Guéranger diz que no Tradit Spiritum todos se ajoelham e, se for o costume do lugar, se prostram e beijam o chão nesse momento. Rogabit Pilatum Iosefa Então, terminado o canto da Paixão, os diáconos partem com o livro do canto, o celebrante reza o munda cor meum. Depois, ele vai duplicar o evangelho, ou seja, ele vai rezá-lo em voz submissa. Isso se for uma missa solene. Enquanto o diácono sobe ao altar, como se fosse uma missa normal mesmo, coloca o evangeliário e vai se ajoelhar, enquanto o celebrante ainda está rezando o evangelho. Terminando o celebrante de rezar o evangelho, ele vai retornar para o centro e o diácono vai retirar o evangeliário sem pedir a bênção. Nesse momento vai ser uma procissão quase que comum. Os acólitos vão como se estivesse com velas, mas de mãos postas, sem carregar a vela. Também não vai ter turíbulo. O subdiácono vai segurar o evangeliário e ele vai iniciar o canto do evangelho. Terminado o canto do evangelho, o subdiácono não vai levar o evangeliário para o celebrante beijar. O subdiácono vai entregar o evangeliário para o cerimoniário e os ministros sagrados vão na frente para a próxima parte da missa. Se tiver um sermão, vai ser o sermão aqui agora. O cerimoniário já vai levar o evangeliário para a credência e depois vai começar as rogações. O cerimoniário vai retirar o missal e levar o missal para o canto da epístola. Oremus electissimi nobis pro ecclesia sancta Dei, ut eam Deus et Dominus noster pacificare adunare, et consultire divieto toto ore terrarum, subiaciens ei principatus et potestates, detque nobis qui ecam et tranquillam mitam de gentibus, glorificare Deum pacem omnipotente. Oremus. Legamus Deus. Legamus. Omnipotens semper Deus victoria tuam omnibus in Christo gentibus revelasci, custodi opera misericordiae tuae, ut ecclesia tua toto quodetibus, stabili fides in confessione tuae nobis vesterem. Serão 8 orações. Primeiro, pro ecclesia, ou seja, para a igreja, depois pelo Papa, depois por todo o povo de Deus. A quarta oração vai ser omitida.
é uma oração pelo imperador. E a Igreja de Roma tinha em vista o imperador da Alemanha. Essa oração agora é omitida, exceto nos países que estão sujeitos à Áustria. Então, nada de rezar para o presidente, viu? A quinta oração é para os catecúmenos. A sexta oração, para que Deus purgue o mundo dos erros. A sétima oração é para os hereges e os cismáticos. Nesse momento, os dois acólitos vão levar um pano roxo e, se for o caso, um tapete, né? E uma almofada roxa para colocar ali sobre o primeiro degrau, ali no centro dos pés do altar. Depois, na oitava oração, isso é muito importante. A oitava oração é para os pérfidos judeus. Não tem genuflexão. O diácono não vai anunciar, né? Porque assim, o celebrante diz, oremos et pro catecúmenes, etc. Aí o diácono vai cantar, flectamos genua, ou seja, dobremos os joelhos, né? Ajoelhemos. E o subdiácono vai cantar, levate, ou seja, levantemos. Mas não na oitava oração. Na oitava oração não tem essa genuflexão. Essa oração é a mais modificada de toda a liturgia. É um absurdo o que eles fizeram com isso. Começou em 1920, quando uma associação pediu para que o Papa Pio XI tirasse isso de pérfidos judeus, né? Porque isso é antissemitismo. E ele era favorável a isso, mas encarregou a congregação para os ritos do assunto. E a congregação respondeu o seguinte, olha, de jeito nenhum, nós não vamos fazer isso porque se nós mudarmos isso, vai convidar a outras propostas semelhantes, ou seja, de mudar a liturgia, né? E dito e feito, assim aconteceu. Foi mudando, até Bento XVI mudou essa oração, para ter uma ideia. Aqui o diácono não convida os fiéis a ajoelharem-se. A igreja não hesita em oferecer uma oração pelos descendentes dos carrascos de Jesus, mas, ao fazê-lo, abstém-se de ajoelhar-se, porque esse sinal de adoração foi transformado pelos judeus em um insulto contra Nosso Senhor durante a sua paixão. A igreja ora pelos seus escarnecedores, mas evita repetir o ato com que eles o zombaram. E a nona oração é para os pagãos, com a genuflexão de costume. Depois vai seguir-se a adoração da cruz. Essa cerimônia foi instituída pela primeira vez em Jerusalém no século IV. A imperatriz Santa Helena, mãe de Constantino, encontrou a verdadeira cruz. Então, essa verdadeira cruz era exposta para a adoração na Sexta-feira Santa. Nesse momento, o celebrante vai retirar a casula, porque é a insígnia do sacerdócio, para que a reparação que ele está prestes a oferecer ao Nosso Senhor ultrajado seja com toda a humildade possível. Assim também, Constantino, filho de Santa Helena, quando foi carregar triunfante a cruz, subindo o monte, lá entrando na sua cidade, ele não conseguiu carregá-la, até que ele se despojou das suas vestes reais, das suas vestes bonitas, né? Foi carregando como um servo humilde. Então assim também o sacerdote faz. O diácono vai retirar a cruz do altar e vai entregar ao celebrante, que então vai desvendar a parte superior da cruz, ali onde está a placa, né? INRI, ou seja, Jesus Nazarenus Rex Judeorum, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, mas não até mostrar a cabeça ali de Nosso Senhor, nem mostrar a travessa da cruz. Ele vai estar do lado da epístola, virado para o povo, no primeiro degrau, o degrau do subdiácono, e com a cruz na altura dos olhos, e vai cantar, Et Alium Crucis, de modo que ele consiga aumentar mais 2 vezes o tom de voz, e também na altura que ele estiver com a cruz, de modo que ele consiga aumentar mais 2 vezes, de forma proporcional. Vai ter um acólito ali, de preferência não cerimoniário, para segurar o missal, que o padre vai ler, né, vai cantar, vai ler a notação do canto. O sacerdote então vai segurar com a mão esquerda e descobrir essas partes com a mão direita, ajudado pelo diácono, pelos ministros sagrados. Se é claro, ele não conseguia, outra pessoa vai ter que ajudar, né? Melhor do que deixar a cruz cair. E ele vai subindo. Então depois que ele disser da primeira vez, vai subir para um supedâneo, vai descobrir dessa vez a cabeça de Nosso Senhor e o braço direito. E vai levantar um pouco mais alto e cantar em um tom um pouco mais alto. Depois vai subir lá no centro do altar, no seu degrau mesmo, no supedâneo, e vai descobrir completamente a cruz, entregar o véu para o subdiácono, levantar o mais alto que puder e cantar, né, mais alto também. A primeira exposição que se faz ali ao lado da epístola, em voz mais baixa, representa a primeira pregação da cruz, isto é, aquela que os apóstolos fizeram, quando por medo dos judeus não ousaram falar do grande mistério, senão aos poucos discípulos fiéis de Jesus. O sacerdote então vai para o degrau assim, um pouco mais ao meio, ele desvenda o braço direito da cruz e ergue o santo sinal da nossa revelação mais alto do que da primeira vez. Essa segunda elevação da cruz significa que os apóstolos estenderam sua pregação para os judeus, após a descida do Espírito Santo, pela qual eles fizeram milhares de convertidos, né, e plantaram a igreja no meio da sinagoga. E a terceira elevação representa os apóstolos, após serem rejeitados pela maioria dos judeus, voltarem-se para os gentios e pregarem Cristo crucificado, mesmo muito além dos limites do Império Romano.
O que eu vos digo ao pé do ouvido, dizei nos telhados. Depois disso, o celebrante carrega respeitosamente a cruz almofada, ajoelha-se e a amarra se for necessário. Depois vai se levantar, vai fazer uma genuflexão em direção à cruz e vai voltar à sede, à bancada. Ali ele vai retirar o manípulo, vai se sentar e vai retirar os sapatos. Depois vai seguir ali um pouco mais atrás e vai fazer 3 genuflexões a caminho da cruz. Depois da terceira genuflexão, vai ali se prostrar para beijar os pés do crucifixo. Depois ele vai se levantar, vai genuflectar e vai voltar à sede. Ali ele vai colocar os sapatos, o manípulo, a casula, vai se sentar e vai cobrir-se com o barrete, ou com o capuz se for religioso. Os acólitos, depois os religiosos, depois o povo, de preferência primeiro os homens e depois as mulheres, vão fazer essa adoração da cruz. Não é necessário retirar os sapatos, mas não é proibido também fazer essas genuflexões e beijarem, né? O sacerdote tem que beijar os pés, mas tem gente que faz reparação sagrada face, outros a chaga do ombro de Cristo, né? Enfim, onde que quiserem. Enquanto isso, o sacerdote, né, alternadamente com os ministros, vão recitando os impropérios. Um acólito vai segurar ali o missal, de preferência não de joelhos, né, mas de pé, porque não se trata de um bispo, segurar o missal para os ministros. Se tiver uma estante, pode colocar na estante. Quando estiver terminando a adoração da cruz, as velas vão ser acesas, todas as 6, e o diácono vai levar a bolsa e estender o corporal sobre o altar. Vai ter só um pano e depois o corporal por cima. Ali será colocado o Santíssimo Sacramento, né? Então, assim que os fiéis terminarem a adoração, o sacerdote vai tomar a cruz e a recolocar sobre o altar. Se tiver o diácono, vai ser o diácono. E aí vai começar a missa dos pré-santificados. O que é essa missa dos pré-santificados? Aqueles que foram santificados antes de Nosso Senhor morrer na cruz, ou seja, aqueles que estavam no limbo. Nós estamos ainda na sexta-feira, quando Nosso Senhor morreu. É a missa daqueles santos antes da crucificação. Então será feita uma procissão até a capela, o altar, enfim, o altar da reposição, onde estava o Santíssimo Sacramento, né? Alguns chamam de calabouço. Prepara-se o véu meral, prepara-se os 2 turíbulos, descobre-se o crucifixo da cruz processional, já que o sacerdote revelou ali a cruz. Então, todas as imagens estão cobertas, exceto a cruz. Enfim, todas as honras possíveis para o Santíssimo Sacramento. Os ministros vão até os pés do altar, vão fazer uma genuflexão, cobrir-se, voltar e ir em procissão até lá o altar da reposição. Chegando lá, todos vão fazer uma genuflexão dupla e depois se ajoelharem sobre o primeiro degrau, né, os ministros sagrados. Os acólitos se ajoelham atrás, no plano. O diácono ou o celebrante vai e abre o tabernáculo, a urna onde estiver o Santíssimo Sacramento, depois vão se levantar e vão colocar incenso nos turíbulos, sem abençoar. Depois de joelhos, ele vai receber o véu meral e o diácono vai entregar o cálice com o Santíssimo Sacramento para o celebrante, senão o celebrante mesmo o pega. O celebrante vai colocar a mão esquerda sobre o nó do cálice e a mão direita sobre o cálice. E o diácono ali, ou então mesmo o celebrante, vai cobrir a sua mão direita com o véu meral. Essa é uma procissão com o Santíssimo Sacramento. Se houver o clero, então todos vão acender as velas que vão carregar nas mãos, uma procissão com o Santíssimo Sacramento normal, né? E vão retornar para o altar-mor, cantando durante a procissão o hino da cruz. Chegando ao altar, o diácono, todos vão estar de joelhos. O diácono vai se ajoelhar, vai receber o Santíssimo Sacramento, vai se levantar e todos os outros, e o celebrante então que vai se ajoelhar no degrau. O diácono vai levantar, vai levar o cálice, colocá-lo sobre o corporal, vai fazer uma genuflexão, vai se levantar, vai retirar a cordinha, a amarra do cálice e vai consertá-lo, ou seja, deixar ele bonito como se fosse no início ou no final da missa. Lá em cima, ele vai genuflectar também, né? Sempre que o diácono fizer essa genuflexão, ele não faz a genuflexão colocando as mãos sobre o altar, né? Mas com elas juntas. Depois ele vai retornar para os pés do altar. Retornando o diácono, vai se incensar o Santíssimo Sacramento. O padre vai colocar incenso, mas não vai abençoar.
Agora será como que o ofertório da missa, né? O diácono, se houver, vai segurar a patena e vai pegar o cálice com a hóstia sagrada e deixar cair levemente a hóstia sobre a patena, tudo sobre o corporal. Depois vai colocar a hóstia sobre o corporal, sem fazer o sinal da cruz. O subdiácono vai ajudar, como se fosse no ofertório mesmo. Ele vai entregar a galheta para o diácono, que vai colocar o vinho no cálice e também uma gota de água, mas o padre não vai abençoar. Depois vai incensar o Santíssimo Sacramento e também o vinho, como se fosse um ofertório mesmo, e fazendo a oração de costume, inclusive aquela para acender a caridade no seu coração. Porém, ele mesmo não vai ser incensado. E também não vai se incensar o povo. Se houver os ministros sagrados, é o cerimoniário que retira o missal. Senão, um acólito vai lá e tira. Sendo que algum deles vai ter que estar lá do lado da epístola para lavar as mãos do celebrante. O celebrante, depois que ele entregar o turíbulo para o diácono ou para ali o cerimoniário, ele vai dizer a oração de costume para acender a caridade no seu coração, mas não vai ser incensado. Nem ninguém vai ser incensado, não vai ter ósculo, não vai ter nada. O celebrante vai ficar virado para os coroinhas que vão lavar as suas mãos. E o celebrante não vai dizer nada. Ele não vai fazer a oração para lavar as suas mãos. Depois ele vai retornar para o meio do altar. Como o Santíssimo está exposto, vai ser as rubricas do Santíssimo exposto. Então ele vai, assim que chegar ao altar, ao meio do altar, vai fazer uma genuflexão com as mãos sobre o altar. E ele vai rezar a oração in spiritu militatis, de forma curvada também. Depois ele vai oscular o altar, então ele faz uma genuflexão. Cuidado aí o cerimoniário para não atrapalhar o celebrante. Ele vai virar, dando as costas para o lado do evangelho. Ele não vai dar aquela volta completa, o Santíssimo está exposto. E vai dizer orate fratres. É importante que ninguém responda, não tem o sushipia. Depois ele retorna para o meio do altar, faz a genuflexão, porque o Santíssimo está exposto, e continua a oração, o Pater Noster. Oremus, et acti salutaribus magiti, et divina institutione formati, audemus dicere, Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittibus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Libera nos quesumus Domini ab omnibus malis preteritis presentibus et futuris, et digite Beate gloriosa Santa Virgine Generici Maria, cum beatis apostolus tuis Petro et Paulo et Andrea et omnibus sanctus, da propitius pacem et diebus nostris, ut ope misericordiae tuae adiuti et peccatus imus imperibere, et omni perturbationis seculum, per iundem Dominum nostrum Jesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regna in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Especialmente nesse dia, nessa celebração, a oração Libera-nos é dita em voz alta. Terminada essa oração que o padre faz em voz alta, ele vai fazer uma outra oração. Os ministros sagrados vão cada um para o seu lado ali do degrau para se ajoelharem. Ele vai pegar a patena com a mão direita, vai colocá-la sob o Santíssimo Sacramento, todos vão estar de joelhos, e aqui é o momento mais característico dessa Santa Missa, né, que é a elevação com uma única mão. O sacerdote vai segurar a patena com a mão esquerda e vai elevar o Santíssimo Sacramento com a mão direita para a adoração dos fiéis. O celebrante então divide a hóstia em 3 partes, uma das quais ele coloca no cálice, para que santifique o vinho e a água que deve tomar depois de comungar. O vinho não se transforma no corpo de Nosso Senhor pelo contato com a partícula sagrada, mas recebe uma bênção muito especial. O sacerdote vai genuflectar, vai juntar as mãos apoiadas no altar, vai curvar-se e recitar a oração Perceptio. Depois vai genuflectar, vai segurar a patena com o corpo de Cristo e com a máxima humildade e reverência dizer Panem celestem atipiam et nomen Domini invocabo, segurando a hóstia com a mão esquerda. Com a mão direita vai dizer o Domino non sum dignus 3 vezes, não vai se bater o sino. Depois vai fazer o sinal da cruz sobre si mesmo com o Santíssimo Sacramento, dizendo Corpus Domini nostri Jesu Christi, custodia anima mea in vitam aeternam, amém. E depois vai comungar reverentemente. E sem dizer nada, vai tomar o vinho, realmente o vinho ali como se fosse o vinho amargo que Nosso Senhor tomou na cruz. E vai purificar também sem dizer nada. E vai purificar o cálice ali, vai purificar o corporal, a patena, o cálice,
com o vinho, a água de costume, dizendo, quodare sumpsimus, mas sem dizer o corpus tum, nem após comunhão, nem um platetibe, nada. Depois que terminar isso, se for uma missa solene, levando o cálice novamente para a credência, faça a reverência devida ao altar, ou seja, genuflexão para todos. Depois saem do altar, e dizem as vésperas sem o canto. E desnudam o altar e apagar as velas. Essa é uma cerimônia cheia de detalhes, mas tudo pode ser resolvido com o estudo, com a paciência, com a oração, mas também com a calma. Nada de ficar afobado, fazer as coisas correndo, não. Já aceitar que essa é uma cerimônia que vai demorar bastante, mas também é uma vez ao ano. O que você tem para fazer hoje na sexta-feira da Paixão? Se demorasse o dia inteiro, não seria problema nenhum. E também Nosso Senhor fortalece, como hoje é um dia de jejum, Nosso Senhor fortalece aqueles que fazem as coisas por sua honra. Ele mesmo ficou 40 dias sem comer nada, então peço então auxílio a Nosso Senhor e naquilo que a gente puder ajudar, deixa aí nos comentários. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo.